ao vivo, a gente começa agora. Quem tá assistindo no replay aí tem essas coisas, viu? Da gente... Deixa eu diminuir o volume aqui, peraí, pronto. Tem 1 milhão de telas conectadas aqui, Covid tá na área, né? Então tô fazendo a live sozinha, mas eu quero que todo mundo participe e interaja. Seguinte, hoje a gente vai ver a parte 3 do nosso macetário e cal. O que é esse macetário e cal, Aline? O que tá rolando? Então tem uma galera no Zoom que daqui a pouquinho vai entrar aqui e vai participar em forma de mentoria também. Tem o pessoal que está assistindo pelo YouTube, tem o pessoal que está assistindo pelo LinkedIn, Facebook, Instagram. Tá um super movimento aqui pra gente compartilhar juntos, assim, trocar informações sobre essa parte 3 da prova. A gente já fez o macetário, né, a aula 1, já fizemos a aula 2, falamos sobre a parte 1 da prova. Oi, quem fala comigo? Eu quem? Fala o nome, eu não tô te vendo. Oi? Murilo Cris. Fale. Murilo Cris. Fala, Murilo. A sua imagem está completamente travada para mim e para algumas pessoas também aqui no chat. Então vamos fazer o seguinte, se isso acontecer, a gente vai cancelar o Zoom, tá? Porque o Zoom hoje está meio caótico mesmo. E aí a gente, se for o caso, remarca essa aula aí. Vamos ver se vai voltar. Eu vou tirar um pouquinho o vídeo de vocês que estão vendo pelo Zoom. Tô voltando aqui. Vamos ver se deu certo. Mas é o problema do Zoom, tá? É a instabilidade deles hoje. Eu até troquei e-mail com eles mais cedo para ver se funcionava. Se não der certo, a gente liga pro YouTube. A gente faz mais uma tentativa aí. Voltando então. Macetário. A gente viu lá a parte 1 da prova ICAO, a prova de inglês, exame de proficiência em inglês para pilotos. A parte 1 são aquelas perguntinhas pessoais associadas à tua carreira na aviação. Sempre tem uma pergunta relacionada ao passado, uma relacionada ao presente e uma relacionada ao futuro. Na parte 2, no macetário 2, do dia 2, a gente viu a parte 2 da prova, que você interage ali, faz um roleplay, né, como se fosse o piloto daquela aeronave. E hoje, aqui na parte 3, a gente vai ver o que a gente chama de unexpected situation, ou seja, aqueles áudios mais complexos da prova, que a gente já sabe, né, quem é aluno e caiu na proa. Quem é aluno e caiu na proa, põe hashtag aí, hashtag caiu na proa, quero ver quem tá online ao vivo com a gente. Tem gente de tudo quanto é lugar aqui hoje, tem umas 5 transmissões ao vivo. Sim, quem olhava falando em ser louca, né? De fazer um negócio desse para um monte de rede ao mesmo tempo, mas vai dar certo. A parte 3, gente, tem um monte de macete. Eu acho que é a parte mais importante quando eu falo de macete, né? O que o avaliador espera de vocês. Por quê? Porque a ANAC não vai te contar o que você precisa saber. Como é que você vai descobrir isso? Tentativa e erro? Não. Fica nessa live aqui, fica aqui com a gente para receber esse conteúdaço. Quem quiser, inclusive, eu já ia falar para o final, mas já vou falar agora. Quem quiser receber esse material, essa prova que a gente vai conversar a respeito dela hoje, fica até o final da live que eu vou contar o caminho das pedras, combinado? Vamos nessa então. Parte 3, Unexpected Situation. O que acontece nessa parte da prova? Aqui eu tenho 3 situações de áudio, 3 conversas entre um piloto e um ATC. E esse diálogo, gente, isso aqui, essa transcrição do áudio, essa molezinha que eu tô dando aqui, é só vocês que são alunos que estão vendo. Porque na prova, lógico, você não tem acesso a isso. Ou seja, você só ouve o áudio, né? Ouviu o áudio, maravilha. Pode ouvir de novo, na verdade, nessa parte 3 aqui o avaliador já... Vou colocar um áudio aqui, agora vai ser a prova dos 9, né? Mas eu vou colocar esse áudio aqui e vou, inclusive, tampar. Eu quero que vocês façam uma atividade aí, a gente vai fazer o seguinte exercício. Fingem que vocês estão com papel e caneta na mão, simulando a prova, lá no dia da prova, só que em vez de gastar, né, de rasgar em R$1.000, vocês estão fazendo, treinando aqui comigo. O que vocês vão fazer então? Pega papel e caneta, ouve o áudio que eu vou colocar aqui e tenta responder, tá? Tenta colocar aí como se estivesse anotando as informações que são pertinentes. Vamos ver? 1, 2, 3 e... valendo! Lembra que a gente vai colocar 2 vezes, tá? Primeiro áudio. ANAC 123, I understood you had a GPWS failure. Transmission is poor. Do you hear me loud and clear? Good? Beleza. Na verdade não era esse áudio, vocês acabaram de perceber, né? É o próximo. Então vamos lá, deixa eu pegar o próximo aqui. Papa Romeo Charlie Fox Tango, Brasilia Center. Turn right and fly heading 310. There is a restricted area in front of you. A military operations area is activated. Resposta. Brasilia Center, Papa Romeo Charlie Fox Tango. We are unable to comply with your instruction. There is a massive stormy formation at 2 o'clock.
ouviu uma vez o áudio e fala, meu Deus, Aline, lógico que eu sei que de repente está baixo, né? A gente está fazendo isso pela internet, a qualidade diminui. Vou colocar de novo, presta atenção, novamente. Lá no dia você pode ouvir 2 vezes, tá? Tem uma pausa de 5 segundos. ANAC 1, 2. Ops, é essa aqui. Vamos lá. Papa Romeo Charlie Fox Tango, Brasilia Center. Turn right and fly heading 310. There is a restricted area in front of you. A military operations area is activated. Good. Brasilia Center, Papa Romeo Charlie Fox Tango. We are unable to comply with your instruction. There is a massive stormy formation at 2 o'clock. Good. Ouvimos então as 2 vezes. Conseguiram ouvir bem, pessoal? Se sim, deem um ok aí. Em alguma rede vai falhar, tenho certeza disso, infelizmente. Mas deem um ok aí quem conseguiu ouvir bem, para saber que funcionou. Então eu ouvi 2 vezes exatamente a transcrição do áudio aqui. Se não ouviu muito bem, não tem problema não. O importante é que a gente conseguiu, vai ter a transcrição aqui. O avaliador, então, colocou a primeira situação para mim. Simplesmente ele vai ler, né? In this part 3 of the task, an expected situation, here you have to listen to 3 conversations between pilots and controllers. Listen, report what they said, then take notes, because in the end I'm going to ask you to compare. Então, a nota é fundamental. Vocês terem um papel na mão, o avaliador vai dar isso para vocês, tá bom? Porque se você anotar tudo que está sendo colocado ali, pelo menos de uma forma macetona, como a gente vai fazer aqui agora, vai ser o pulo do gato, vai fazer a total diferença para vocês conseguirem, de fato, na hora de fazer a transcrição, né, o reported speech, e na hora de fazer a comparação, lá no final da parte 3, se não anotar, não vai lembrar. Lembra, gente, prova, qualquer situação de estresse, né, estou sendo avaliado, é uma pressão muito grande, então eu sei que se eu não estou ali concentrado, se eu treinei, né, a gente está aqui ao vivo, tá vendo isso, se eu não estou treinado, se eu não estou concentrado, se eu não estou com macete mesmo para eu anotar a informação pertinente, se eu não sei o caminho das pedras, a sua execução não vai ser boa. Então o efeito surpresa atrapalha muita gente, mais a adrenalina da pressão, né? De estar fazendo uma prova, está sendo avaliado, está pagando por aquilo ali, certamente você quer esse resultado. Então, primeira dica, anota, tá bom? Macete. Isso aqui é uma prova transcrita. Por que a gente consegue aprovar tanta gente aqui na CFT? Qual que é o milagre, Aline? Qual que é o segredo de vocês? Simples. A gente treina em cima de provas. Então, se eu treino em cima de provas, eu consigo mostrar para você quais são as pegadinhas, eu consigo mostrar a transcrição, eu consigo te dar esse PDF, como você que é aluno já sabe disso, né? Ir lá na plataforma, acessar essa prova, acessar esse PDF, estudar em cima dela, tá? Então, de cara aqui, ó, eu ouvi primeiro o áudio lá, o ATC e o Pilot. Aline, mas eu sei nesse caso quem começou. Como é que eu sei que é o ATC? Simples, porque ele está chamando o piloto, a aeronave. Tem situação, gente, que quem vai começar é o Pilot, tá? Se for o Pilot que for começar, tudo bem, não tem problema nenhum, você vai perceber pelo contexto. Qual que é, pessoal do Zoom, aguarda um pouquinho, por favor, tá? Depois a gente fala aí. O restante todo da aula vai ser de vocês, só esses minutinhos iniciais que não. O que a gente vai fazer aqui? Qual que é o primeiro grande macete que você vai ter que entender? Ouviu o áudio, você não faz ideia de quantas informações importantes, aqui que estão entre brackets, que está lá na mão do avaliador essa prova, não está com você. Você não faz ideia de quantas informações pertinentes tem aqui e aqui. Você não faz ideia. Qual que é a grande sacada? Saber que o nome do órgão de controle pouco importa, ou o nome do aeroporto. 2, assim como o nome do órgão de controle, o nome da aeronave, o prefixo da aeronave, se é November, se é Skyjet, se é qualquer nome fictício, também pouco importa. Eu não preciso lembrar dessa informação. Poxa, Aline, mas que diferença faz toda? Quanto menos informações eu tiver que escrever no meu papel, quanto menos informações eu tiver a obrigação de reportar para o avaliador, perfeito, melhor fica, mais fácil fica, logicamente, para eu fazer esse reporte, tá? Então, de cara, eu já sei que isso aqui não seria relevante para eu colocar na minha resposta e isso aqui também não. Olha que maravilha, já matei quase uma frase inteira. Imagina você anotando ali, né, na velocidade da luz, as informações que estão sendo passadas. Dito isso, então, primeira informação relevante. Turn right, show de bola. Eu vou precisar saber disso aqui. Qual que é o macete, qual que é o método que eu te ensino para você pegar lá no seu papel e anotar isso aqui? Em vez de você anotar turn right como primeira informação relevante, o que você vai fazer?
Você pode colocar em brackets também, a gente vai fazer uma simulação aqui, mas simplesmente você vai colocar assim, ó, uma setinha para a direita. Ou seja, estou anotando, né? Esse áudio, eu estou ouvindo o áudio lá com o avaliador e estou anotando ali, porque eu vou precisar reportar para o avaliador o que eu ouvi, o que o ATC falou com o piloto. Então, primeira informação, seta para a direita. Seta para a direita eu faço em 2 milissegundos. Agora, escrever turn right, com certeza, vai exigir mais tempo. Depois, fly heading 310. Gente, fly heading 310. Fala sério, para que eu vou escrever tudo isso? Não vou escrever tudo isso. O que eu vou fazer? HDG 310. Aline, eu posso não escrever HDG? Posso. Se você lembrar que você vai ter que colocar essa palavrinha heading ou alguma substituta dela na hora de fazer a sua transcrição, na hora de fazer o seu report, perfeito, tá? Depois, restricted area in front of you. Sugestão, se alguma coisa é restrita, eu posso criar, eu vou criar isso, tá? Não adianta você copiar o que eu estou te ensinando aqui e não colocar isso em prática. Então, alunos, peguem nosso macetário, pratiquem isso. Pode criar o seu código também, tá? Eu entendo que se eu vejo um X é algo restrito. Posso até colocar um círculo em volta, ou seja, uma área restrita. A área restrita, in front of you, eu posso colocar simplesmente ahead, ou seja, tem uma área restrita à minha frente, né? In front of you, mesma coisa. Military Operations Area is activated. Em vez de escrever isso tudo, sintetiza, simplifica. Você pode escrever, por exemplo... Ali, só um minutinho, só um minutinho. Ó, Military Operations, tá? Mili-op, tá cortando um pedacinho daí. Deixa eu jogar pra cá. Pronto. Já, vocês vão conseguir ver. Mili-op activated. Aí eu posso botar active. Pronto. Já entendi que tá. Transcrevi, né, o primeiro pedacinho do áudio com vamos contar que uma seta é um símbolo, né? É uma palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavrinhas e símbolos. Olha a diferença. Em vez de eu colocar 30 aqui. Quem perguntou no Zoom? Fala aí. Era justamente isso, com relação às palavras ali que não está dando para enxergar. Eu estou tentando conectar aqui pelo YouTube e pelo Instagram também, para ver se eu tenho uma visualização melhor. Porque tá caótico, gente. Tá caótico o Zoom, tá caótico o YouTube hoje, tá todo esquisito. Acho que só o Instagram que tá funcionando. Ainda bem que a gente tá lá junto, né? Porque tá cada um em uma rede, então o problema nem é a rede, é a plataforma, tá bom? Fiz isso. Embaixo vou fazer a mesma coisa, com Pilot. Além disso aqui serve para a parte 2 da prova? Talvez vocês estejam perguntando, né? Com certeza, né? A gente pode fazer a mesma coisa na parte 2. Por quê? Porque também é áudio, tá? Aqui é essencialíssimo, porque aqui é gigante. A parte 2 é como se fosse só esse pedacinho aqui, né? Então você ouve um pedaço e interage, ouve outro pedaço e interage. Vocês lembram, né? Agora aqui, não. Aqui são 2 partes gigantescas. Aí eu vi o piloto. Brazilian Center, Papa Romeo, Charlie Fox Tango. De novo, dane-se o nome do órgão de controle, não preciso saber, e dane-se o prefixo da aeronave. Por que dane-se, Aline? Porque eu não preciso reportar isso. Já já vocês vão entender. We are unable to comply with your instruction. Do lado, o que eu vou escrever aqui? Exemplo. Can't comply. Ou seja, não consigo obedecer, né? O comply, ele tem uma ideia de obedecer. O will go, né? O will comply significa eu vou obedecer. Se você quiser criar um not will go, sei lá, alguma coisa do gênero, se você for lembrar, pode colocar aqui também, tá? Can't comply, not will go, I will not comply, enfim, podem inventar alguma coisa. With your instruction. Can't comply, INST, exemplo, né? Ou simplesmente can't comply, eu vou lembrar, pra mim faz sentido, né? Você fala not will go, ou seja, não vou seguir as suas instruções. Depois, there is a massive stormy formation. Massive stormy formation. Gente, na boa. Raio, nuvenzinha, se quiser, sei lá, o que vocês quiserem. Porque escrever massive storm formation não vai dar certo. Ah, Lina, eu não quero fazer nuvenzinha, eu não quero fazer raio. Quero escrever assim, ó. CB.
Aí eu faço assim, ó, huge, né, de enorme, eu ponho um CBzão, faz o que vocês quiserem, mas substitui, tá? CB. Qual é a posição da formação? 2 o'clock. Ou seja, eu venho aqui do lado e coloco 2 o'clock, se você quiser, ou hora ali do lado. Olha que diferença. Falado isso, agora a gente vai reportar tudo isso. Qual que é o macete para reportar que vocês precisam obrigatoriamente saber? Quando você vai reportar aqui, o pessoal do YouTube saiu fora, tá todo mundo migrando para o Instagram. O pessoal do Zoom tá vendo? Tá tranquilo, mais ou menos? Alguém do Zoom aí me dá um ok, se estiverem conseguindo ver. Tá tranquilo? Tô vendo um joinha ali de alguém. Obrigada. O que você vai fazer então para fazer o report? Como é que funciona então esse report? Na verdade, o avaliador nem vai te pedir, faça um report. Ele não vai falar isso, tá? Você é que tem que saber que ele espera de você um recurso da língua, né? Um recurso linguístico chamado reported speech, ou discurso indireto. Ele não vai falar isso para você. Você já tem que saber isso previamente. Como é que você vai transformar tudo isso aqui então, que você conseguiu anotar, né? Numa forma que você coloque no passado? Primeiro, se você já é aluno do Call na Proa, logicamente, você já viu essa prova, quando você for se deparar com a sua prova, vai ficar muito mais fácil. Mas, você caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que está acontecendo, vou te ensinar agora. Então, eu vou apagar tudo isso aqui, que não é importante. Não é importante. O turn right está ali do lado, está substituído, então eu vou tirar ele fora. Depois, fly heading. Tem um HDG ali, vou tirar ele fora também. Vou tirar esse there, porque pouco importa. O restricted area ahead, também estou tirando fora. Estou só deixando os brackets aqui para a gente poder, quando for fazer o reported speech, saber que a gente vai incluir todos eles, tá? E depois, por último aqui, military operations area is activated. Pronto, tirei tudo fora. Show de bola. Aqui embaixo a mesma coisa, mas vamos fazer por partes, como diz o nosso amigo Jack. Vamos lá, vamos fazer o reporter aqui. Deixa eu pegar uma caneta preta, que vai funcionar melhor. Como é que vai começar aqui? De cara, presta atenção nisso aqui, tá, gente? Isso aqui é macetão, vai funcionar sempre, sem exceção. De cara, eu vou fazer o seguinte. Quem começou falando? ATC, certo? Então eu vou contar uma historinha. Como é que essa historinha é contada? Se eu fosse contar isso em português. Nessa situação aqui, eu entendi que o ATC, ou ATCO, ou controlador de tráfego aéreo, estou falando em português, depois a gente faz em inglês. O controlador de tráfego aéreo instruiu uma aeronave, lembra que eu falei que pouco importa a aeronave? Então pouco importa a aeronave. Instruiu uma aeronave a curvar à direita, na proa 310, por quê? Porque tinha uma área restrita ali à frente, né, à frente da aeronave, devido à atividade de operação militar. Então eu estou contando uma historinha. Em resposta a isso, o piloto disse que já a gente chega no piloto. Agora vamos colocar aqui em inglês, como é que vai ficar? Eu posso começar assim, well, in this situation, o que é isso, gente? Esse é o famoso filler. Não é encher linguiça, na verdade está dando um tempinho para o seu cérebro ele reagir e entender que você vai começar a falar, vai dar uma resposta para não gaguejar. Lembra que a sua fluência, a velocidade de fala pouco importa. O que importa é o ritmo de fala. Então, para minha fluência não ser prejudicada, eu não posso fazer aquelas barrigas, né, aqueles gaps. Pode tomar, take your time, pode tomar o tempo que você precisa para começar a falar, mas quando engatar a primeira ali vai, tá? Deixa a aeronave rolar ali e deixa fluir. Então eu posso começar assim. Well, exemplo, né? In the situation, ou eu entendi que, ou eu ouvi que, beleza, e aí eu começo. Como é que eu vou falar que alguém disse ou alguém contou? Como é que eu posso falar? O ATC disse, ou o ATC pediu, o ATC instruiu, o ATC avisou. O que eu posso usar aqui? O que vocês acham? A primeira ordem aqui é curva direita. O que vocês acham? Sugiram aí, pessoal do Zoom que está me ouvindo. O que pode rolar aqui? O ATC? Alguém? Boa! The controller told.
told. Pode ser o o tell, que é o passado no caso é o told. Pode ser o instructed. Pode ser gave an order. Give an order fica meio pesado, né? Deu uma ordem. Mas o told é bem comum. Foi maravilhoso vocês terem falado told. Por quê? Eu quero realmente que vocês falem. Então, se eu for usar o told, então, ATC told. Quando eu usar o passado do tell, que é o told, compulsoriamente eu preciso colocar aqui um complemento. Quando eu digo alguma coisa, eu digo para alguém, tá? Então, ATC told quem? The pilot ou the aircraft, tanto faz. Então, eu tô falando lá para o avaliador, né? Então, well, in the situation, the ATC told the aircraft, então told the pilot to, e aí continua. Aline, mas eu não quero usar o tell, eu quero usar o say. Quero usar o verbo to say, que também significa dizer. Pergunta. Oi? Uma pergunta. Faça. Modelo Eclipse. Ali eu posso falar the controller told to the pilot ou não precisa do to? Não precisa do to. Told the pilot, tá? Porque quando eu falo diretamente para alguém. He told me, he told the ATC, he told the crew. Não precisa botar esse to aí. Boa pergunta. Aí coloquei o said. Se eu puser o said, é opcional eu usar o that, tá? O controle disse que, ou o controle disse, tá bom? Quando eu uso said, que é o passado de say, eu não preciso colocar the pilot. Não preciso dizer para quem. Tranquilo? Então, the ATC said. Posso não colocar esse that aqui. The ATC said that the pilot should turn right. Como eu estou falando, eu estou contando, né? Que o controlador deu uma ordem para alguém. Se você colocar o said, vai ficar um pouquinho mais longo. Sugestão. Eu vou colocar o tell. Por quê? Porque eu já estou falando para quem, né? Quem que vai fazer aquela ordem, quem que vai cumprir aquela instrução que o ATC disse. Então, ATC, in this situation, the ATC told the pilot, ou então the aircraft, to, aí eu vou começar a colocar ali, ó, turn right. Depois, and fly heading 310 degrees, posso colocar, né? Because there was. Eu não quero usar because, eu quero usar due to, devido a, né? Mais bonito, mais complexo, vai te dar mais segurança, vai te deixar, vai dar uma impressionada no avaliador, pode usar. Se você quiser substituir essas palavras, pode usar, tá? Because, ou então due to, aí você vai ter que adaptar, né? Because there was, se eu quiser usar o because, eu vou ter que colocar, por quê? Porque havia, tá? Se eu tivesse que usar o due to, devido a uma área restrita. Então, vou adaptar qualquer um dos dois. Vou pelo mais difícil, porque eu quero te ensinar o mais difícil, mas você pode escolher o mais prático, lógico. Because there was a restricted, vou simplificar aqui, tá? Area ahead due to, devido a, due to military operations on action. Olha que legal. Aline, mas ele não falou que tinha sido ativada? Sim, activated. Eu poderia colocar activated, mas eu posso colocar on action. É um sinônimo simples de falar, mas isso também me aumenta ponto, tá? Quanto mais recursos vocês quiserem utilizar aqui, podem utilizar. Então, já fiz a minha primeira parte do Reported Speech. Tranquilo até aqui? Aqui na segunda parte, o pilot vai responder, né? Ele já respondeu na verdade, e eu vou ter que fazer o reporte. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar algumas palavrinhas aqui pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, eu vou começar assim, ó. Eu tô contando pro avaliador, né? Eu não sou piloto nessa situação. Então, eu vou começar assim, ó. As a response, ou seja, como uma resposta. As a response, the pilot said, né, o piloto disse, o piloto informou, o piloto
contestou, o piloto respondeu, você pode colocar o que você quiser, tá? Então, o piloto disse, the pilot said, o piloto respondeu, the pilot answered, o piloto cotejou, se fosse o caso de uma informação, read back, que é o particípio irregular de to read back, que é de cotejar, pode usar o verbo que você quiser, tá bom? Minha sugestão, se você é mais básico e vai se sentir mais confortável utilizando um verbo mais simples, utilize um verbo mais simples. Se você já está mais avançado, está mais fluido, está mais seguro, utilize um verbo um pouquinho mais complexo. Isso ajuda pra caramba. Lembra, gente, que a prova ICAO é uma prova totalmente subjetiva. Por quê? Porque é uma prova oral, né? O avaliador não conhece você, ele não sabe a tua jornada na aviação, não sabe quantas horas de inglês você fez, quantos voos, se você tem voo internacional, se você tem carteira americana, se você não tem, quer dizer, se você não tem o ICAO, provavelmente não tem, né? Mas enfim, ele está ali para te avaliar. E ele tem às vezes 25, 30, 40 minutos para fazer essa avaliação. É muito pouco tempo, eu sei, é injusto, chega a ser injusto, chega a doer, né? Talvez tudo que você treinou, tudo que você investiu em conhecimento, e ele na hora são só 25, 30, 40 minutos para fazer sua avaliação. Por isso que eu digo, tem que treinar, tem que entrar na plataforma, na nossa plataforma, pega as provas, ouve os áudios, né? Para você poder treinar isso aqui e não ser pego de surpresa, tá bom? Então, as a response, the pilot said, or the pilot answered, or the pilot informed. Vou botar informed. Informed. They were. E aproveitei a palavrinha unable. Informed, they were unable, ou seja, eles não eram, não era possível, né? Eles não tinham essa capacidade, essa condição. Aí eu posso mudar a palavra unable por qualquer outra palavra para dar uma impressionada no avaliador? Posso também. Então, as a response, the pilot informed that it was not possible. Então, that they needed to disregard the instruction. Percebe? Já até adiantei o processo que vem depois. Por quê? Porque eu sou aluno de ICAO na Proa, já sei o que vem depois. Malandramente, já até usei uma palavra que não é parecida com o português, que não é parecida com o latim, vai dar uma impressionada no avaliador, então. Então, inform they were unable to comply, tá ali, né? To comply with. Aqui, gente, cuidado, muita gente erra isso, tá? É um erro clássico. O your que eu acabei de apagar significa um possessivo, um pronome possessivo. Se refere a você, tô falando com você, tu, né? Tu, eu e tu. Imagina que é o tu, não o você. Tá errado tu, tá? Mas só pra ilustrar. Porque na hora que eu for fazer o reporter speech, eu não tô falando mais pro avaliador de mim, não tô falando com você, tô contando do piloto, né? É uma situação que o piloto viveu. Então eu não posso colocar aqui, como resposta o piloto informou que eles não eram capazes, não era possível cumprir a sua instrução. Em português casa isso. Em português dá certo, a sua instrução. Em inglês não. A instrução do controle, tá? Minha sugestão. Ali eu me senti muito confiante para dizer que aqui a voz do ATC era uma voz de mulher, então eu posso colocar o possessivo referente a ela, with her instruction. Pode. Se você está firme e forte para fazer isso, pode, tá? Ou então, with the instruction. Olha que fácil. Eles não tinham condições, né, de cumprir com que instrução de quem? Pouco importa de quem. A instrução. Se eu estou falando com ATC, é óbvio que a instrução é do ATC, tá? Assim fica mais fácil ainda. E aí, se there is, obviamente, não vai mais existir, né? Por quê? Por que o piloto não conseguia seguir a instrução? Porque tinha um CB na frente dele. Então, to comply with the instruction, de novo, because, due to, and the reason was, a razão era, né? Vou colocar agora, já que eu usei aqui em cima o because, eu vou colocar due to. Due to, no áudio foi massive storm formation. Eu posso colocar, em vez de massive, eu posso colocar heavy. Pronto, já substituí. A heavy storm formation, or heavy bad weather area, enfim, você pode substituir at 2 o'clock. Ali aqui ele está falando de quem é a posição 2 horas? Não. Cuidado, tá? Se no áudio estiver falando na nossa posição 2 horas, quando você for fazer o reporter speech, na posição 2 horas do piloto ou da aeronave. Tranquilo aqui? Deixa eu admitir mais alguém que está entrando aqui. Show! Falado isso,
Aí fiz o meu reported speech, então consegui reportar para o avaliador, tá tudo bonitinho. Logo depois que você fizer o seu reported speech, mas tem que ser nesse formato? Tem. Se eu não fizer nesse formato, eu vou perder ponto? Vai. Já estou te afirmando que vai, não tem jeito, tá? Então aprende a fazer direitinho para não ter estresse. Logo depois que você fizer o seu reported speech, o que vai acontecer aqui? O avaliador vai te fazer uma pergunta pertinente a essa situação que você viu. Pode ser referente exatamente a esse assunto, pode ser um outro assunto, tá? Você não sabe a surpresa, né? A palavrinha mágica é essa, a surpresa que te aguarda aqui depois. Então ele vai fazer, por exemplo, essa pergunta aqui. Under what circumstances can ATC instructions be disregarded by pilots? Ou seja, sob quais circunstâncias as instruções de um controlador de voo podem ser desobedecidas, não cumpridas, tá? Pelos pilotos. Se você já voa, já tem uma experiência na aviação, certamente você vai ouvir uma pergunta dessa e vai falar, tá, já sei em que momentos que são, né? Eu sei que o ATC, se ele passar uma instrução, eu como controladora de voo em Congonhas por 13 anos, eu nunca passei por isso na fonia, né, em voo. Já aconteceu no solo, mas aí o piloto só questionou, não é uma questão também tão crítica assim. Mas, por exemplo, se o comandante da aeronave, né, se você estiver voando sozinho, você vai jogar o comandante. O comandante da aeronave julgar que aquela situação, aquela instrução que o ATC deu coloca a aeronave em risco, o piloto tem sim total autonomia para falar, eu não vou cumprir. E ele pode ignorar aquela condição. Aline, mas ele vai tomar um reporte. Tudo bem, mas se você provar, né, por A mais B no seu reporte, que você precisou fazer aquilo ali e estava vivo, inclusive para preencher o reporte, não tem problema nenhum, tá? Em que circunstâncias que isso pode acontecer? Pergunta de prova agora. Ó, já mandaram ali, by security of flight, pela segurança do voo. Será que security é uma palavra correta? O que vocês acham? Quem já está malandro aqui no esquema da palavra air safety e air security? Não! Por que não? Não. Boa, foi um não bonito agora. Air security, gente, para que vocês adivinhem as coisas que eu quero que vocês coloquem na resposta aí. Air security versus air safety. Parece que é igual, mas não é. Por quê? Quando eu falo de security, lembra de tudo que envolve, sei lá, interferência ilícita, que envolve air raid, fúria aérea, né? Off interference, interferência ilícita, que envolve bomb scare, uma ameaça de bomba, que envolve hijacking, seria a posse, né, ilegal da aeronave, o sequestro da aeronave. Isso é security, tá? Agora, se eu estou falando de meteorologia, da parte, sei lá, dos aviônicos que deu algum problema, ou eu estou falando de uma condição meteorológica adversa, como é o caso aqui, qualquer coisa que vá colocar a operação da aeronave de fato em risco, eu vá sair do meu envelope, ou eu não vá cumprir o que o fabricante ou a minha empresa sugere que eu faça, né? Ou eu vá descumprir uma regra de tráfego aéreo, aí eu estou falando de safety, tá? Então, quem colocou Air Security aí, muito bom. Obrigada pela ajuda, porque a resposta seria Safety e não Security. Olha. Oi, pode falar. No caso, sim, essa diferença de Safety e Security poderia ser também levado em conta como o aeroporto é dividido em parte ar e parte terra. A parte terra seria Security, a parte ar seria pista, taxiway, pátio, mais ou menos assim? Pode se você pensar no pré-embarque, né? Aí legal. Agora, por exemplo, durante o voo, se o piloto de repente aciona lá o famoso ICE, né? Vamos pensar, no 7500, que seria interferência ilícita, aí já é embarcado. Percebe? Entra Security. Oi? Aí, nesse caso, entra Security. Perfeito. Aí, nesse caso, entra Security. Muito boa pergunta, tá? Então, eu posso colocar, eu pego daqui, ó, por causa de Safety. Aline, mas eu não tenho uma resposta muito longa para dar aqui, não precisa, tá? Aqui é a única parte da prova que a sua resposta ela pode ser até um pouquinho mais seca, não tem problema nenhum. Porque se o seu report de speech legal foi bom antes, essa pergunta aqui é só para o avaliador medir o teu conhecimento sobre alguma coisa técnica que acontece às vezes de forma inesperada, tá? E se você já fez esse reporte, então tá show. Aí beleza, saímos dessa primeira situação, vem a situação 2 e vem a situação 3. Eu vou colocar para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, quem está fazendo a mentoria, quem está fazendo no Facebook também,
Mas, pessoal do Instagram, não vou dar moleza de mostrar agora a transcrição do áudio. Eu vou colocar o áudio aqui valendo. Aline, Oi? uma pergunta. Nesse caso dessa pergunta das circunstâncias, se eu desse algum exemplo, contaria como, vamos dizer assim, uma nota a mais ou não? Pode. Você pode contar uma história também, né? Eu poderia falar, eu como controladora de voo, eu posso falar assim, como eu já fui controladora de voo, né? Sou pra sempre, né? Uma vez controladora de voo, pra sempre controladora de voo. Mas eu poderia contar. Então, sob quais circunstâncias? Circunstância tal, tal, tal. Inclusive, tem um exemplo para te contar. Maravilhoso, porque isso mostra para o avaliador que você domina o assunto e está super à vontade, super confortável, por mais que as perninhas estejam assim, né? Talvez nem seja tão verídica a tua calma, mas é super válido, tá? Pode colocar exemplo, pode citar casos que você porventura tenha ou vivido, ou presenciado, ou escutado, tá bom? Sem problema nenhum. Entendi, obrigado. Por nada. Tem um caso, sempre conto, né? Um piloto da Gol, não sei se ele nem se ele tá na Gol ainda, ele contou uma piada, gente, na prova dele, foi a coisa mais hilária. Certamente ele errou no momento de contar essa piada, mas a avaliadora adorou, né? Ele tirou ICAO 5, inclusive, tava com ICAO 3, antes pulou pro ICAO 5. Deve ter errado, mas fez aqui nessa parte 3 aqui da prova. Aí vou colocar o áudio 2. Deixa eu colocar aqui. Agora vocês vai no osso agora aí, vai no pelo, como diz. Vou colocar a segunda situação, tá? E o que a gente vai fazer? Vou te mostrar então o meu macete, eu não vou nem ouvir, não vou nem ler a transcrição. Vamos todo mundo junto aqui, vamos sofrer junto. Vamos ouvir então a situação número 2. E aí eu já vou colocar aqui umas barrinhas se eu quiser, porque eu sei que são mais ou menos 3 ou 4 pedacinhos de áudio na primeira parte, né, que é o piloto ou o ATC que fala. Depois são mais 2, 3 ou 4 pedacinhos de áudio, seu piloto ou ATC que responde. Tem diálogo que é longo, tem 3, 4. Vocês lembram de uma prova que tem Jogline? Aquela prova é gigante, tem uns 5 pedacinhos de áudio aqui naquela situação. Então, não achem que é só um fala e um responde, tá? Pode ter situação que tem 3 pedacinhos de áudio aqui. Macete. Você já chega lá na sua prova e pode fazer assim, ó, A ou P. Por quê? Quem começar aqui, eu já sei que o próximo, né, é o contrário. Então, comecei a ouvir o áudio. Aí tava assim, Control November 02 Charlie Fox Tango. Opa, se ele tá chamando o controle, eu vou lá e circulo aqui P de Pilot. Fechou? Vamos fazer valendo? Não vou ler também não, hein? Vamos todo mundo sofrer junto aqui, vai ser raiz o negócio aqui hoje. 1, 2, 3 e... valendo, vamos lá. Toulouse Center, Papa Romeo Charlie Hotel Echo. We are facing flight control problems here. We believe it's because of a hydraulic pressure drop. We request emergency landing on your field. Vou deixar anotar na segunda. Papa Romeo Charlie Hotel Echo, Roger. Descend at your discretion to 4,000 feet. Runway 15 left is available. Do you need any special assistance upon landing? Primeira vez já foi, tá? Vamos pra segunda. Oi? Toulouse Center, Papa Romeo Charlie Hotel Echo. We are facing flight control problems here. We believe it's because of a hydraulic pressure drop. We request emergency landing on your field. Papa Romeo Charlie Hotel Echo, Roger. Descend at your discretion to 4,000 feet. Runway 15 left is available. Do you need any special assistance upon landing? Pronto, anotei. Não sei como é que ficou de vocês aí. Vamos ver se eu acertei, né? Vamos ver se ficou igual aqui, tá? Vou colocar a terceira vez. Pra quem ouviu aí pela primeira vez, não pegou o papel, eu não vou mexer mais nada. Eu vou fazer valendo, tá? Vamos ver se rolou. Vamos colocar mais uma. Carolzinha, Toulouse Center, Papa Romeo Charlie Hotel Echo. We are facing flight control problems here. We believe it's because of a hydraulic pressure drop. We request emergency landing on your field. Meu e sim. Papa Romeo Charlie Hotel Echo, Roger. Descend at your discretion to 4,000 feet.
Runway 15 left is available. Do you need any special assistance upon landing? Pronto, tá feita a minha anotação. Além de você anota assim, você vai entender, eu anoto, tá? Eu sei que FC, pra mim, é Flight Control. Pra mim funciona bem assim. Se você não sabe, se pra você não faz sentido o Flight Control ser FC, anota de alguma outra forma, tá? Hydraulic Pressure Dropping, setinha pra baixo, né? Até porque eu sei que já é uma unexpected situation, não é que nossa, tá alguma coisa diferente de cair, né? Então tá caindo. Emergency Landing Field, ou seja, ela pediu, né, um pouso de emergência no campo, né, no aeroporto, enfim, do controlador. E aí o controlador respondeu: Descend at your discretion, desça a seu critério, para 4.000 pés, pista 15 esquerda, está disponível. Aí, qual que é a pergunta no final? Deixa eu ver, eu já coloquei um question mark aqui. Qual que é a pergunta? Você precisa de assistência? Precisa de ajuda? Aline, precisa de assistência onde? Upon landing, ou seja, logo após o pouso, né? Eu posso até completar se quiser. Como gente, estou acostumado, já fiz essa prova no mínimo mais 100 vezes, né? Falar que eu decorei é mentira. Mas eu estou acostumada já a dizer o que vem depois, tá? Então faz de um jeito que vocês consigam, anotando, né, e ouvindo, depois eu consiga ler a minha anotação e fazer o meu reporter speech. Então vamos lá, vamos treinar? Coloquei então aqui o P, por uma questão de mania, mas não precisava, porque eu já sei que foi o piloto que começou, porque afinal, né, ele reportou o problema, enfim. Então eu vou colocar assim: Well, in this second situation, I understood, ou seja, já mudei, né? Em vez de I heard, posso botar I understood. I understood that the pilot was facing, to face, no sentido de encarar, né? De enfrentar. Posso usar having? Pode. Só que aí, olha a sacada. Ela falou no presente contínuo, não foi? We are facing. Qual que é a sacada do reported speech? Essa é a grande sacada. Você vai fazer o que eu chamo de, eu apelidei assim, né? De one step back. Ou seja, todo e qualquer tempo verbal que eu ouvir aqui sendo usado tanto pelo piloto quanto o controlador, porque eles estão conversando ao vivo, tá rolando, né? E eu fazendo o discurso indireto, contando, o Joãozinho disse pro Pedro e o Pedro respondeu o quê? Tem que ser no passado. Essa é a graça do reporter speech. Então, eu sempre vou pegar o verbo e vou dar um passo para trás. Se ela usou, nesse exemplo aqui, we are facing, nós estamos encarando, nós estamos enfrentando um problema. Quando eu for colocar um passo para trás, ou seja, um tempo verbal para trás, em vez de usar o present continuous, eu vou usar quem? O que vocês acham? Quem grita mais alto aí? Vamos ver. Vou usar o... Já responderam ali, boa. Vou usar o past continuous, tá? Então, passado de present continuous é o past continuous. Estou enfrentando, estamos enfrentando. Passado, estava enfrentando, estavam enfrentando, né? Se eu estou contando, estou me referindo então a they, a eles. Were facing seria, perdão aqui, vou substituir, nós estamos enfrentando, só estou falando sobre eles, né? Não vou falar que não sou eu que estou enfrentando. Eles estavam enfrentando. They were facing. Eu não quero usar o facing, então, quero substituir por outra palavra. They were having troubles, não vou nem botar problems, with the flight control system. And they also had, eles também tiveram, a hydraulic pressure problem. And because of that, or as a consequence, they requested emergency landing on the field of the controller. Ou então, on the field of the area of the HC, sei lá, a área do HC, enfim, whatever. Você pode botar, se você quiser colocar o field ali. Eu preciso necessariamente colocar esse your field, porque eu estava falando com ele, né, com você, o seu campo. Preciso colocar isso? Não, tá? Eu posso simplesmente colocar tudo que eu já falei aqui, eu vou repetir. They were facing flight control problems and hydraulic pressure dropping,
And as a consequence, então, because of that, they requested emergency landing on the field. No campo. Qual campo? O campo do AC, tá? Não precisa nem falar qual que era. Lembra, quando eu falo requested, esse ED tem um sonzinho forte, tá? Um som de ID, requested. As a response, como uma resposta, the ATC told the pilot, porque quando eu falo uso tell, preciso dizer para quem, né? Told the pilot to descend at their discretion, ou seja, dessa a sua escolha, né? Mas a escolha de quem? A escolha deles, dos pilotos da aeronave. Vão escolher de acordo com a necessidade deles. And that runway 15 left was available. Porque ele falou, né? A pista 15 esquerda está disponível. Se eu estou contando o report speed, eu tenho que falar a pista 15 esquerda estava disponível. Eu estou contando isso. And the ATC, in the end, just a second. In the end, então to finish, to end it up, to sum it up, to close, whatever, você pode colocar um fim aqui. Eu vou colocar esse último trecho. The ATC asked if they needed, porque é passado, né? They needed. Do you need? Presente. Did they need? Eles precisavam, né? If they needed assistance right after landing. Mesma coisa que upon, tá? Right after. Pode perguntar, quem me chamou aí no Zoom? Rafael. Fala, Rafael. No primeiro caso ali, quando era o campo de pouso do controlador de voo, pode ser usado, por exemplo, nearest airfield available, ou tem que especificar o dele? Minha sugestão é que você só fale field. Sabe por quê? Porque ela não falou. Eu solicito pouso no campo mais próximo. Porque vai que ela tá voando. Eu não sei que nível de voo que ela tá voando. Eu não sei se ela tá falando com, sei lá, com centro, né? Eu nem lembro, sei lá, se tinha no comecinho aqui. Acho que ela falou center, né? Ela falou centro. Toulouse Center. Se ela falou centro, percebe. Eu posso estar, sei lá, no 080, eu posso estar no 120, eu posso estar alto, certo? Se eu tô alta, de repente, se eu tô falando com o controle de São Paulo, né? Ou Centro Brasília, sei lá. Eu tenho vários aeroportos ali. Eu tenho, sei lá, Congonhas, eu tenho Campinas, eu tenho Guarulhos. E entendo mais de um, quando nesse áudio aqui, né, ela falou no seu campo, não necessariamente vai ser no mais próximo, né? De repente ela tá falando com aquele órgão de controle, né, tá em contato com aquele órgão de controle, mas ela de repente estava sobrevoando, sei lá, São José dos Campos, percebe? Então, cuidado só quando você for falar isso, porque de fato ela não pediu, né? Pouso no nearest and suitable airport. Ela não pediu no aeroporto mais próximo e disponível. Ela pediu pouso de emergência no campo, tá? Minha sugestão é só que você coloque um field aqui. A Maíra perguntou, pode usar o past perfect continuous? Maíra, pode, não tem problema, mas você vai ter que casar o perfect em tudo que você disse aqui. Vai ficar um pouquinho mais complexo, mas dá, tá? Gente, eu já vi ICAO 5 e ICAO 6 não usar o perfect aqui. O cara simplesmente fez um one step back. Então não é que o perfect precisa ser usado para eu garantir a nota mais alta. O que eu preciso é saber que o ICAO 5 ele usa a gramática complexa e por vezes erra. E a gramática básica ele domina, ele acerta bem, né? Já o ICAO 6, ele domina muito bem os dois. Mas mesmo assim, não preciso o tempo inteiro colocar o perfect para tirar o ICAO 6. Tá bom? Uma pergunta. Faça. Ali no they were facing, eu poderia trocar por they were finding? Ou o finding nesse caso não é muito aconselhado? Não, find não. Find é esquisito, né? O que você eu pensei ainda no português. Então, mas o find é no sentido assim, eu tô procurando alguma coisa e eu achei. Certo? Agora, pra problema, eu não acho que fica bom, não. Sinceramente. Não acho que casa, tá? Eles se depararam. Find out. Aí sim. Find out, sim. Que é descobrir, se deparar, né? Find out tem um efeito surpresa. Mas o find puramente não. Tá bom? Tá. Good. Vamos pra terceira? Vamos lá, terceira situação. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Ixi, já vai cair. Vamos ver a terceira. Valendo, hein? 1, 2, 3 e foi. Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan. Ibiza approach, Papa Romeo Charlie Hotel Echo,
we are performing emergency landing here, due to transmission oil loss. Papa Romeo, Charlie Hotel, Echo, Roger. Here on my screen, you're near to Alpha 17 position. Confirm position and state landing site. Evasive approach. We will end up on a farm area southwest position OF Mallorca. Esse é mais longo, né? Já tem até 3 coisas aqui. Vamos ver de novo? Valendo. Second chance. Pan pan, pan pan, pan pan. Evasive approach. Papa Romeo Charlie Hotel Echo, we are performing emergency landing here, due to transmission oil loss. Papa Romeo, Charlie Hotel, Echo, Roger. Here on my screen, you're near to Alpha 17 position. Confirm position and state landing site. Evasive approach. We will end up on a farm area southwest position OF Mallorca. Area, southwest position. Beleza. Feito. Esse é mais tenso, né? É mais complicado. Por quê? Porque tem 3 situações. Ali não precisa acertar tudo para tirar o nível máximo na prova, não. Lembrem que entre os tracks, deixa eu mudar de cor aqui. Entre os tracks da parte 2, que são 33 pedacinhos de áudio, tá? Que você precisa saber. Mais a parte 3, que são mais 20, são 53 na prova inteira. Se não me engano, pela tabelinha lá da ICAO, quem acertar de 51 para cima, quem mencionar e acertar logicamente de 51 para cima, já é ICAO 6. Então eu poderia até não ter falado alguma coisa aqui, né? Eu tô só sublinhando, mas não tem nada a ver. Eu poderia ter ignorado alguma coisa assim e mesmo assim tirar o nível máximo, tá? E não achem que precisa acertar tudo isso aqui para tirar a nota máxima, não. Fechou? Vamos tentar? Vamos lá. Ela começou, né? O piloto começou com pen, 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 pen. Aline, eu vou colocar 3 vezes aqui? Lógico que não. Não precisa colocar 3 vezes, né? Se você falar pen, pen, eu já sei que você está falando 3 vezes, então já é uma ajuda, né? Então, pan, para eu já entender que é pane, vem do francês de pane, né? Uma urgência. We are facing pen, 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 pen. Ibiza Approach, ela chamou, né? Papa Romeo Charlie Hotel Echo, porque é o meu sobrenome, mas enfim, não precisaria colocar, lembra? Então, Ibiza Approach eu posso ignorar, nem anotei aqui, não vou perder tempo, tá? E Papa Romeo Charlie Hotel Echo também, não vou colocar aqui, não vou perder tempo. Aí, we are performing an emergency landing here. Pergunta, faz sentido para vocês a frase começar com pam pam e o piloto de falar que ele está fazendo, que ele está performando, que ele está executando um pouso de emergência? Sim ou não? Não, um pouco. Nem um pouco, né? Bom. Mas enfim, cuidado, tá? Tem coisas que não são muito lógicas, mas acontecem na prova. Então, pan, pan, emergency landing. Ela falou, né? Tô executando, performando aqui um pouso de emergência aqui, devido a uma perda na minha transmission oil loss, né? O óleo da transmissão. Aí a ATC foi lá e respondeu, Papa Romeo Charlie Hotel Echo Roger, se não me engano. Aí ela fala aqui no meu radar, aqui na minha tela, né, aqui no meu radar, here on my screen, you are near, ou seja, ela está olhando para o radar, está vendo já que a aeronave está. You are near to Alpha 17 position. Quando eu coloco aqui coloquei em vermelhinho, é para sinalizar para vocês que não é compulsório esse reporte, tá? Poderia ter feito esse reporte ou não, da posição, mas a palavrinha position tem que entrar, essa aqui tem que entrar. Então, se você no dia da prova só escutar alpha position, pode falar, não tem problema não. Mas o importante é falar a palavra position, beleza? Aí ela pede para confirmar, né? Confirm position and state landing site. Esse state é bem fraseologia ICAO, tá? Até para não ficar redundante, né? Com confirme e confirme. Então, state person on board, state fuel on board, state... your estimated time of arrival. Então, state no sentido de informar.
E é um falso cognado, logicamente. Gente, meu áudio tá vazando aí pra alguém. Não sei de quem que é. Alguém do Zoom aí. E aí depois o piloto respondeu, né? Ibiza approach, we will end up. O que é end up, gente? É um phrasal verb, né? Mas ele é muito parecido com o próprio end em si. O que é end up? O que vocês acham? Terminar. Terminar, ou seja, eu vou acabar, vai ser meu destino ali, né? O will end up, a gente vai acabar, vai finalizar nossa situação aqui numa farm area. O que é farm area? Quem sabe? Fazenda, numa área de fazenda. Boa, numa fazenda, isso aí, numa área de fazenda. E aí ele falou southwest position of Mallorca. Mallorca também é o nome de uma posição, ou de um lugar, uma cidade, whatever. Não preciso reportar. Consegui ouvir, Aline, eu lembro. Legal, posso colocar. Ah, falei uma coisa parecida, falei Marca. Não tem problema. Isso aqui é importante, ó, southwest position. E você é piloto, né? Então, deduz isso aqui. Pra gente finalizar rapidinho, qual foi a parte crítica da parte 1? Vocês lembram? Qual foi a emergência? A gente teve lá na parte 1, eu já nem lembro mais. Na parte 1 foi restricted area, né? Uma área restrita. Na situação número 2, a gente teve flight control problems. E nessa situação número 3, emergency landing, transmission oil loss. Como a gente vai fazer a comparação? Então, vimos as 3 situações, certo? Primeira situação, então, vamos relembrar? Primeira situação foi restricted area, não foi isso? Área restrita. Então, show. Deixa eu apagar aqui. Primeira situação, então, foi uma área restrita. Isso. Esse era o meu problema. Segunda situação, qual foi? Perda de pressão hidráulica. A segunda foi flight control problem, né? E a perda de pressão hidráulica. E a terceira aqui, transmission oil loss, certo? Se você é do tipo que não gosta de anotar, eu não gosto de anotar. Eu gosto de me concentrar aqui no que, sei lá, o avaliador está colocando, ou está falando comigo, ou está interagindo. Mas pelo menos o núcleo, tá? Pelo menos aquelas palavrinhas principais vocês têm que fazer. Então, primeira situação lá, eu sei que o problema foi restricted area, certo? Restricted area, e aí o cara estava unable to comply, porque tinha uma stormy area ahead. Vamos botar assim só pra gente poder conversar a respeito. Aí a situação número 2, repete pra mim, foi flight control problems. What else? Uma hydraulic pressure. Obrigada. Exato. Hydraulic pressure. Tá vendo? Se não anotar, e olha que eu faço a prova bastante, né? Anotar, a memória já era. Hydraulic pressure. E a terceira situação foi o pam-pam, mas com pouso de emergência, né? Que chega a ser até engraçado. Deixa eu colocar aqui, peraí. Tudo bem, não vou fazer as perguntas pra vocês, não. Vamos ficar aqui no núcleo. Terceira situação, o cara estava fazendo um pouso de emergência. Transmission oil loss. Transmission oil loss. Thank you. Transmission oil loss. Beleza. O que vai acontecer agora, depois que vocês fizeram a report speech das 3 situações e responderam aquelas perguntinhas que aparecem embaixo de cada uma? O avaliador vai fazer o seguinte texto lindo e maravilhoso, só que não, pesado isso aqui. Ele vai virar para você e vai falar a parte mais complexa dessa prova no sentido de 1 milhão de perguntas numa só. Ele vai mandar assim: Now, considering 3 situations you have just heard here on part 3, how would you compare them? You may want to compare them in terms of severity, possible solutions, and ways of prevention. Which one do you think is the most difficult to deal with, and why? Quando chega no why, você já esqueceu o que ele falou no começo, né? Então, isso não muda, tá? É igual para a prova, para todas as provas. Vamos recapitular então. Então, ele vai falar, considerando as 3 situações que você ouviu aqui na parte 3 da prova, na expected situation, como você as compararia? Presta atenção nesse iria. Olha a maldade aqui, já entrou um would. Como você as compararia? Compare as 3 situações em terms of severity, TS, eu abrevio assim, você pode colocar terms of severity, ou vai devagarinho, né? Vai term of sev, vai por partes, vai de forma lenta para não doer. Depois, PS,
possible solution. Vamos fazer assim, vai, senão vai ficar muito difícil. Possible solution. E por último, ways of prevention. Aí ele pergunta assim, qual dessas situações você acha, do you think is the most difficult to deal with? And why? Ainda tem um why aqui no final, né? Então, olha o tanto de pergunta. É como se tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas numa só. Se você quiser fazer isso assim, pode fazer. Sugestão da teacher, macetão. O que você vai fazer? Você já vai começar a sua resposta falando I would say, I would compare. Lembra o que é esse would? A função desse cara aqui, desse would, é colocar o iria, que é o nosso futuro do pretérito, né? Não precisa lembrar do português, tá? Mas é o futuro do pretérito, dá uma condição. Se eu tivesse ali, eu faria, eu pediria, eu solicitaria, eu iria. Lembra do iria? Então, if I were the captain, I would... Eu vou colocar minha resposta aqui. Então, ele vai perguntar, né? Como é que você compararia os três? I would say that... Eu diria que... Opa, já matei o would. Então, resposta 1 já foi. I would say that the most difficult situation... Já vou começar pra cá. Ah, ele pode pular? Pode. The most difficult situation... is... Aí eu posso escolher qualquer uma, tá? Não tem certo e errado aqui. É a minha resposta. Eu posso achar que isso aqui pra mim é muito ruim, porque eu tô acostumado a voar uma aeronave que não tem radar meteorológico, né? Eu, sei lá, eu vou planador, enfim. Ou eu posso trazer pra minha realidade e achar que eu tô com um problema de pressão, como eu vou avião comercial, eu vou jato, eu tô pressurizado, eu tô voando alto. Então, se eu tenho um problema de pressurização, né, uma hydraulic pressure, na verdade, não de pressurização, de pressão hidráulica, e eu tô perdendo meus flight controls, eu tô voando alto, tá difícil, sei lá. Ou, eu falo, não, essa aqui é a pior situação, Aline, que o cara perdeu por hora da transmissão. É punk, né? Ainda mais se for helicóptero. Óbvio, né? Um helicóptero isso aqui. Hora da transmissão. O que acontece aqui? Essa aqui pra mim é pior. Não tem problema, você vai escolher a sua, tá? Então, I would say that the most difficult situation is number 3, sei lá, number 3. Boa, eu já falei que é a terceira situação. Por quê? Because, aí eu vou começar a responder, né? Então, já que a situação mais difícil é pra mim a número 3, eu já malandramente já vou encaixar ela em relação a termos de severidade. Então, por quê? Porque é muito complicado, complicated, é muito desafiador, challenging, é muito perigoso, dangerous, é muito danoso, harmful, hazardous. Intimidating? Não sei se encaixaria muito com intimidating, mas enfim, deixaria intimidating para alguma coisa se tiver que lidar com um passageiro, tá? Porque aqui é mais operacional, mais SOP aqui, né? Então eu já vou colocar um termo aqui que vai encaixar com severidade, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu diria que a situação mais difícil é a número 3, né? Ou seja, já respondi aqui. Por quê? Because it's very difficult, because it's very challenging, because it demands a lot of training of pilots, previous training for pilots, to deal with it. Opa, então já matei termos de severidade. And, talking about possible solutions, agora eu vou puxar para os próximos, né? Falando em possível solução. Aí, eu, Aline, escolheria essa aqui como possível solução, né? Com relação a possível solução. Para eu evitar entrar numa área turbulenta, uma área com uma meteorologia adversa à minha frente, eu manteria a atenção no meu radar meteorológico, ou eu teria feito previamente o estudo da meteorologia. Você pode colocar o que você quiser, tá? Não tem certo, não tem errado, desde que tenha uma lógica e você coloque o vocabulário correto e a gramática correta. Então eu poderia colocar: and talking about possible solutions, I'd say that, vou colocar o would de novo, lembra? Would, iria, futuro do pretérito, ou uma conditional clause, or if clause in English, é gramática complexa, tá? Então, I'd say that a possible solution for the first situation about
involving a restricted area, and a stormy area ahead would be planning my navigation first, and I'd be totally aware that if I had any problems regarding weather conditions, regarding bad weather situations, I would have space or enough space to divert to the right or to the left and not entering a restricted area. Em português, eu diria que uma possível solução seria planejar o meu voo. Por quê? Porque caso eu me deparasse, né, uma área turbulenta à minha frente, eu teria espaço à minha direita e à minha esquerda para desviar daquela formação meteorológica e não ingressar em uma área restrita. Pronto, já linkei a situação número 1, a possible solution. E aí, para terminar com chave de ouro, né? And to end it up, ou seja, para finalizar, in conclusion, or in the last one, the last but not the least, né? A última, mas não a menos importante, talking about ways of prevention. Wow, I really love this because preventing is everything. Preventing is saving money. Preventing is reducing losses, and of course, every time we are prepared to do something, every time we're prepared to face something, for example, like the situation number 3, a transmission oil loss, you have to know how to execute an auto rotation. You have to put the aircraft on the ground safe and sound. Pronto, já fiz ainda, coloquei mais umas expressões idiomáticas, né? O vocabulário idiomático conta pra caramba. Aumenta a tua nota lá pra troposfera, se você puser isso no meio da sua prova, tá? E coloquei aqui o Ways of Prevention. Vocês acham que eu preciso responder o why? Não, né? Tá mais que respondido. Já falei de tudo aqui, tá? Aline, como é que eu faço pra fazer essa comparação? De novo, treinar. Pega as provinhas na plataforma, associa que você quiser a parte 1, a situação número 1, associa que você quiser a situação número 2, associa que você quiser na parte 3. Dica de ouro aqui, anota as respostas, porque quando a gente anota aquilo que eu vou falar, eu vejo o macro. Eu não vejo, não vou encaixando uma palavrinha atrás da outra, o que foi que eu falei mesmo? Será que eu falei alguma besteira? Não, eu já tenho certeza que eu vou encaixar uma palavra atrás da outra. Tudo aquilo que a gente treina, a gente pratica antes, a execução sai muito melhor. Isso é incontestável. Concordo? E quando eu vou, por exemplo, vou fazer uma apresentação, eu vou vir aqui dar uma aula para vocês, dou aula há 19 anos, mas mesmo assim, toda aula, sem exceção, eu planejo a aula antes. Por quê? Porque eu sei que eu preciso saber o conteúdo, eu preciso dominar a matéria. Então, na prova é a mesma coisa. Planeja o que você vai responder para o avaliador previamente. Entre na plataforma, imprime as provas, ouve os áudios, treina. Se você treinar, não tem como você não ir bem. Postei hoje lá no Instagram, não sei se vocês viram, um aluno nosso, Fernando, esse é do nível 3 direto para o nível 5. Oh, meu Deus, a gente fez milagre. Não fiz milagre. Na verdade, o que eu fiz foi pegar o que a prova exige dele, colocar na mão dele e treinar ele para responder o que a prova pede. Ainda brinco, ainda ouso dizer que quem me pergunta assim, Aline, quanto tempo para eu ficar fluente? Quanto tempo para eu passar na prova? Eu falo, calma, que são coisas diferentes. Você quer passar na prova ou você quer ficar fluente? Porque eu posso perfeitamente passar na prova dando uma resposta baseada naquilo que o avaliador quer ouvir. E em contrapartida, tem gente que morou 13 anos fora, 10 anos fora, 5 anos fora, ou é fluente em inglês e faz a prova e não passa. Por quê? Porque não sabe quais são os elementos obrigatórios, aquilo que o avaliador espera de você, o que eu preciso responder, o que não é obrigatório. Aline, como é que eu descubro isso? Assistindo as nossas aulas, revendo essa matéria aqui. Combinado? Pessoal do Insta, vou deixar um beijo grande pra vocês. Pessoal que está assistindo a gente pelo Zoom, a gente continua no Zoom, tá? Eu vou fechar aqui, vou deixar só o nosso rostinho aqui no Zoom. Se você apareceu aqui de paraquedas, não é nosso aluno ainda, quiser saber mais informações, manda mensagem que vai ser um prazer te treinar. Somos com paixão e com louvor, com muita honra, com muito orgulho, a escola líder da América Latina em treinamento de pilotos e comissários para os exames de proficiência. Por quê? Porque todos, sem exceção, somos pilotos, controladores de voo, avaliadores, a gente sabe do que a gente está falando, a gente entende a sua necessidade de dica de passagem. Fechou? Pessoal do Zoom, fica aí, viu? Já volto. Um beijo para quem tá no Instagram. Até a próxima. Fui!